9. Mansidão, condição para a felicidade. Mansidão é um dos frutos da ação do Espírito Santo na vida do cristão, conforme Paulo deixa claro em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nas palavras de Jesus, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança, embora essencial, está na contramão dos valores do mundo. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, bélico, econômico, político. Quanto mais agressivo, mais forte. Essa é a equação secular. Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, mas sim os mansos. Ser cristão é ser totalmente diferente. Somos novas criaturas no Senhor e temos uma nova vida, um novo nome, uma nova mente, um novo reino. Jesus se definiu como alguém manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Na verdade, essa sua característica foi uma grande decepção para a maioria dos judeus. Subjugados pelos romanos em 63 a.C., eles esperavam um Messias que fosse seu líder político, um guerreiro que expulsasse os gentios da Terra Santa e estabelecesse um novo reinado pela força. Naquele tempo, havia 4 grupos distintos em Israel. O primeiro deles eram os fariseus, religiosos conservadores e que esperavam um Messias milagroso. Havia também os saduceus, menos rigorosos e fundamentalistas que os fariseus. Eles eram liberais e esperavam um libertador mais materialista. Já os essênios eram uma seita mística. Eles viviam no deserto, por acreditar que o convívio com as outras pessoas poderia lhes trazer impurezas. Para os essênios, o prometido de Israel deveria ser alguém com uma vida monástica, afastada do mundo. Por fim, havia os zelotes, extremistas que desejavam expulsar os romanos e estabelecer um governo nacionalista em Israel. Não por outro motivo, ansiavam pela chegada de um Messias guerreiro. O detalhe é que, mesmo entre os discípulos de Jesus, havia certa ignorância a respeito da natureza e da missão do Filho de Deus. Perguntados pelo Mestre acerca disso, eles costumavam dar respostas disparatadas. Em muitos momentos, os apóstolos pensavam que Jesus iria conduzi-los a um reino terreno, em que houvesse paz e plenitude. De outra feita, julgaram que ele fosse um dos grandes profetas do passado, ressuscitado para libertar sua gente. Contudo, o Filho de Deus se encarnou em um bebê e anunciava outra proposta de vida. A de dar a outra face, andar a segunda milha, repartir o pão, perdoar as ofensas recebidas e, sobretudo, nascer de novo. Por isso, quando Jesus falava sobre a virtude espiritual da mansidão, pouca gente o compreendia de fato. Ainda hoje, muitos têm concepções erradas acerca dela. A mansidão não é apenas uma boa índole, característica de alguém que seja educado socialmente. Ela não é um atributo externo, convencional. Antes, trata-se de uma atitude interna, uma obra da graça no coração, fruto do Espírito. Charles Spurgeon, célebre pregador britânico do século XIX, dizia que ser manso não é virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Há pessoas que conseguem manter a calma e o domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como um vulcão, sempre em ebulição por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo no oculto. São capazes até de manter as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus.
Ser manso também não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Enfrentaram açoites, prisões e a própria morte por seus posicionamentos. O próprio Senhor Jesus, embora manso e humilde, não se omitiu diante do erro. Ele usou até um chicote para expulsar os vendilhões do templo e teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. A mansidão não é apenas uma boa índole, característica de alguém que seja educado socialmente. Ela não é um atributo externo convencional. Antes, trata-se de uma atitude interna, uma obra da graça no coração. Qual é, então, a verdadeira mansidão que, conforme Jesus, pode nos levar à felicidade? Uma pessoa mansa é como Paulo, sabe viver contente em toda e qualquer situação. Ela está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. No passado, a palavra manso era usada para descrever um animal domesticado, que perdera suas características de agressividade natural, mas preservara sua força para um fim útil. Muito tempo foi necessário para que a humanidade conseguisse domesticar animais como bovinos e equinos para seu uso como montaria ou força de tração. O manso, portanto, é aquele que tem a própria força sob controle, em relação aos animais, através da subjugação pelo homem. No caso dos humanos, pelo domínio próprio. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Nem mesmo Jesus, sendo Deus, julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. O manso é aquele que está disposto a pagar o preço. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano em vez de buscar levar vantagem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Se nós buscamos a felicidade, devemos ser mansos, porque Cristo, o nosso supremo modelo, foi manso. Jesus é o homem perfeito, sendo manso e humilde de coração. Quando ultrajado, não revidava com o traje. As palavras de seus inimigos foram mais amargas do que o fel que lhe deram na cruz. Mas as palavras de Cristo foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão e salvação. Sim, o Salvador orou e chorou pelos seus inimigos. Cristo não nos exorta a aprender com ele a fazer milagres, a abrir os olhos aos cegos ou a levantar os mortos, embora tenha dito que seus servos poderiam fazer as mesmas obras que ele, se crescem de todo o coração. Sobretudo, porém, ele nos exorta a aprender com ele a sermos mansos. Se nós não imitarmos sua vida, não seremos salvos pela sua morte. A mansidão é tão importante que a Escritura revela vários personagens que a tiveram como uma de suas características principais. Abraão, por exemplo, abriu mão de seus direitos e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro a terra onde desejava viver, contentando-se com a que sobrou. Uma pessoa mansa abre mão do que considera seu por direito. Ela não briga pelos seus próprios direitos. Jesus diz que os mansos são felizes, bem-aventurados, uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo. O texto de Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias ele sofreu! Quando o povo de Israel murmurava contra ele, em vez de se irar contra o povo, Moisés caía de joelhos em oração pelo povo. Êxodo, capítulo 15, versículos 24 e 25. E Davi, por sua vez, abriu mão da vingança contra Saul.
o rei que o perseguia de maneira tresloucada. Por mais de uma vez, Davi teve a vida de Saul em suas mãos, mas não ousou matá-lo. De outra feita, um homem chamado Simei amaldiçoou Davi, mas este não permitiu que seus homens lhe tirassem a vida. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Jesus diz que os mansos são felizes, bem-aventurados, uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada no relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Mesmo sendo estrangeiros na terra, Hebreus capítulo 11, versículo 37, os mansos são aqueles que vão herdá-la. Nesse sentido, os mansos já tomaram posse desse legado na vida presente. Quem tem mansidão é uma pessoa satisfeita. Ainda que nada tenha, possui tudo. Paulo diz a respeito deles: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Por fim, o apóstolo conclui: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso, naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13.